Por exemplo, uma lata de refrigerante ou mesmo instrumentos cirúrgicos de aço inoxidável podem adquirir propriedades magnéticas quando aproximados do campo magnético. O campo magnético não se limita ao espaço delimitado pelo equipamento. Ao contrário, o campo magnético se expande, criando o que é comumente chamado de campo periférico. A maneira através da qual nos protegemos dele é a utilização do escudo magnético. Toda a equipe deve conhecer a margem de 5 Gauss, tipicamente situada na linha de segurança para a operação de marca-passos. Advertências aos pacientes em relação ao uso de objetos magnetizáveis devem ser feitas mais de uma vez. Os pacientes devem ser alertados no momento em que o exame for agendado, quando chegarem para fazer o exame e imediatamente antes de entrarem na sala de ressonância magnética. Estes dispositivos são contraindicados em um exame através de ressonância magnética. Em nenhuma hipótese devem ser submetidos a exames de ressonância magnética em virtude dos danos potenciais ao paciente. Materiais magnetizáveis implantados, por exemplo, podem aquecer durante a aplicação de radiofrequência na presença de um campo magnético intenso. Há riscos em realizar o exame em pacientes suspeitos de terem fragmentos metálicos dentro ou próximo aos olhos. Se você é um operário ou um soldador, por exemplo, deve fazer um raio-x antes de submeter-se a um diagnóstico por meio de ressonância magnética. O exame também não é recomendável em pacientes grávidas, a menos que seja absolutamente necessário, porque não há dados suficientes para análise dos riscos do procedimento. Também há riscos para pacientes com maquiagem definitiva ao redor dos olhos e qualquer maquiagem facial deve ser removida antes do exame. Todos os objetos removíveis, como dentaduras e próteses dentárias, brincos, joias e pulseiras, por exemplo, devem ser retirados antes do exame. É solicitado ao paciente que tire jaquetas ou casacos e os pertences pessoais são guardados. As bobinas ou antenas são utilizadas para transmitir radiofrequência para o organismo e para receber sinais procedentes do corpo do paciente, resultando em imagens de ressonância magnética. Deve haver cuidado no manuseio para que elas não sejam danificadas e para que o paciente não corra riscos. O cabeamento deve estar esticado, nunca enrolado, e não deve entrar em contato com a pele do paciente. Em caso de emergência, o paciente não deve ser atendido enquanto estiver dentro da sala de exames. Não há possibilidade de diminuir rapidamente a intensidade do campo magnético. Por isso, em caso de emergência, o paciente deve ser levado para outro local para que possa ser atendido. Em caso de incêndio, aperte o botão de desligamento de emergência para eliminar a corrente elétrica dos componentes do sistema. Em seguida, todas as pessoas devem evacuar a área. A brigada de incêndio deve ser orientada a respeito de procedimentos de segurança específicos. Na fábrica da Philips em Best, na Holanda, nós preparamos uma demonstração para mostrar a força de uma supressão magnética. Trata-se de um fenômeno raro que pode ocorrer quando um magneto está sendo energizado durante transferências de hélio líquido ou durante a remoção de uma grande massa de ferro próxima ao magneto. Os tubos de ventilação permitem que o gás hélio emanado possa ser conduzido para fora do edifício. Quando uma supressão magnética ocorre, ouve-se um ruído de grande intensidade, parecido com o de uma explosão no momento em que o campo magnético se extingue. O gás hélio é incolor, inodoro e insípido e substitui o ar do ambiente. Antes que isso aconteça, todas as pessoas devem evacuar a área. Agora vamos recapitular alguns conceitos sobre segurança apresentados neste vídeo. Como vimos, um campo magnético não pode ser visualizado, está sempre ativo e deve ser respeitado. Ele pode fazer com que objetos magnetizáveis se movam rapidamente em direções imprevisíveis e com enorme força. Pacientes com dispositivos implantados como marca-passos e válvulas cardíacas jamais podem entrar em uma sala de exames. Segurança é um assunto muito importante que deve ser discutido com qualquer pessoa que tenha acesso a uma sala de ressonância magnética.